Ó, vamos então seguir aqui com nossas pautas para a gente poder falar de alguns temas, depois a gente vai para a zoeira aqui. Mas, assim, tem algumas coisas que a gente precisa falar ainda do jogo de domingo, né? Ainda do jogo contra o Vasco. Porque foi uma vitória bem interessante, bem importante aí para o São Paulo. E tem um cara que vem sendo elogiado, né? Não só pelo torcedor, como pelo Crespo também. Não que assim seja, putz, que cara fantástico, o cara tá jogando muito, mas pela identificação com a torcida, que é o Tapia, né? E o Tapia, né, senhoras e senhores, ele tem sido aí um jogador que acho que o torcedor do São Paulo ele vem se identificando muito, né? Acho que claro, acho não, né? Muito mais pela raça dele, né, Van? O Tapia, eu vi um trechinho ontem do Extra T, né, que vocês estavam aqui. Não lembro se foi você ou se foi o Gabriel, alguém que falou assim: é preferível ter, sei lá, uns 5 caras como o Tapia no time do que 5 Rigones. E não é pelo gol que o Rigoni perdeu, não, pelos gols que o Rigoni perdeu, não, mas pela postura em campo, né? O Rigoni irritou muito o torcedor pelos gols perdidos, mas também ele vem irritando muito pela displicência, né? Dá a impressão que assim, já que eu não vou renovar mesmo, já que eu não bati a meta, então dane-se. E o Tapia, por outro lado, é um cara que assim, ele não é um primor técnico, a gente sabe, perde umas divididas, mas o cara não desiste, o cara tá lá no pé dos caras, que ele fica insistindo, e ele consegue achar uns lances ali muito pela entrega, pela raça, que é mais ou menos a pegada também do Enzo Dias. Como é que você vê a questão do TAP aí, ô Van? E se é um cara que tem lugar no time do São Paulo pro ano que vem? Eu concordo muito no que o Gabriel falou ontem no Extra, que ele cria muitas oportunidades de gols, o Tapia, né? Apesar que muitas não sejam concluídas, não sejam efetivas, mas ele acaba criando e acaba, às vezes, vencendo pela insistência, né? O que eu percebo muito é que o Crespo tem muita confiança no Tapia. Desde o começo, ele coloca o Tapia, até que, enfim, fazendo alguns gols importantes, teve uma sequência ali fazendo gols, ele ali com o Luciano, né, fazendo gols. E eu achei ele um jogador importante, até pelo momento do São Paulo. Acho que pelo contexto que o São Paulo vive, ele é um jogador muito importante. E a displicência realmente do Rigoni incomoda, né? Pô, até agora ele não marcou gols. Eu tava tentando fuçar na minha mente, assim, porque às vezes os jogos vão passando, a gente acaba passando algumas coisas desapercebidas e realmente o Rigoni ainda não fez gols, né? Ele vai acumulando tempo sem balançar as redes aí pelos clubes que ele passou e agora acho que meio que mostrando o óbvio do que a gente já esperava. A gente tentou criar uma esperança meio que emocional ligada ao Rigoni, pelo tempo que ele teve do São Paulo ali naquele começo dele em 2021, mas acabou não se concretizando, realmente o óbvio aconteceu, e realmente acho que isso incomoda. A raça do TAP, acho que faz realmente diferença. E como eu disse, pelo contexto que o São Paulo vive agora, precisando desses jogadores, porque a gente perdeu o Caleri, que era um jogador muito brigador. Então a gente esperava o mínimo que continuasse sendo assim. O Rian Francisco, que poderia ter a oportunidade durante o ano, acabou se machucando. E é um jogador que a bola procura ele, óbvio, ele tem muita capacidade técnica e faz muitos gols. Eu costumava falar nos jogos do Sub-20 que beleza, o São Paulo podia perder, mas a certeza que o Rian faria um gol. E era realmente assim, fazia muitos gols ali nos jogos do Sub-20. Aí o André Silva foi muito importante para o São Paulo antes dele se lesionar ali. Tanto que no jogo contra o Atlético Nacional, não só pelo gol, mas por tudo que ele representou ali no contexto do jogo, muito pela raça também, muito pela dedicação, ele foi muito importante. Então a gente ficou meio que órfão ali de um centroavante, de alguém ali no ataque para fazer essa função. Aí com a chegada do Crespo, o Luciano começou indo bem e tudo mais, só que acabam perdendo gols. Aí a gente fica nisso, né? E agora, quem que pode ajudar a gente nesse momento? E veio o Gonzalo Tapia, um jogador que veio do River Plate ali, né, nessa circunstância de ficar um período no São Paulo, muito que a gente não conhecia muito, e a gente percebeu que ele não era tudo isso, mas ele acabou fazendo gol e mostrando realmente ser importante por essa característica dele de se doar bastante. Aí ele acabou, acho que, conquistando realmente o torcedor do São Paulo, por criar essas oportunidades de gol e mostrar realmente que, pô, beleza, sou limitado, mas aquilo que está dentro do meu alcance eu vou fazer. E o torcedor do São Paulo se identifica muito com isso, né? Com esse lance do cara ter identificação, do cara se mostrar disponível e acabar sendo útil pelo São Paulo. Sendo convocado aí pela seleção chilena, que realmente passa por um momento muito ruim, mas assim, pelo menos ele está sendo convocado, né? Está sendo ali importante e está sendo notado pelo que ele está fazendo no São Paulo, né? Então acho que isso também faz a diferença. Então eu acho que, principalmente pelo contexto do São Paulo, no atual momento, e
pelo que a gente pensa num futuro não tão distante, ali no começo de 2026, né, que o São Paulo vai precisar de muitos jogadores à disposição, eu acho que o Tapia é sim muito importante nesse elenco aí. E ele acumula já 4 gols em 14 jogos, Pri. É um cara que, assim, é inegável, né? Quanto que é um cara que mostra raça, mostra vontade. É claro que não basta só isso, eu sempre falo, né? Não adianta o cara ser raçudo e não ter técnica nenhuma. Mas o Tapia, assim, ele vem até conseguindo fazer gols, né? E é um dos grandes problemas do São Paulo, né? A marcação de gols aí, com tantos atacantes fora. É meio chover no molhado falar assim, o São Paulo precisa ter esse tipo de jogador para o ano que vem. Mas se a gente começa a pensar toda a dificuldade financeira do São Paulo, né, Pri? Principalmente para o ano que vem, e sem saber se São Paulo vai para Libertadores, vai para uma Sul-Americana e tal, esse tipo de jogador faz bem pro elenco, né? Como é que você vê aí o São Paulo tentando montar o ano que vem? E se o São Paulo deveria ter, de repente, tentar achar mais caras como esse daí? Como é que você vê essa questão toda do TAP aí? Como é que você enxerga o TAP, a importância dele para o São Paulo ou não? Puta, é mais um bagre que só se destaca porque é raçudo. Senna, eu acho que tem dois pontos para a gente falar sobre isso, né? O primeiro é assim, eu acho que do meio de ano, sem dúvida, talvez a melhor contratação que o São Paulo fez nessa janela, né? Porque teve Tolói, Mailton, Dineno, Tapia, só, né? Só esses quatro. Acho que só, né? É, Então, é. o Tapia é disparado um jogador, para mim, talvez o único que deveria ter sido contratado. O Mailton é um jogador ok também, que o São Paulo precisava, mas não vem tendo muita oportunidade, a não ser quando é de extrema necessidade, né? Então, para mim, o Tapia, ele é o melhor dessa janela. Eu já tinha falado, cara, na Libertadores, eu achava que o Tapia tinha que ter sido titular, e me deixa revoltada lembrar que ele não jogou aqueles jogos, porque naquele momento ele era o único jogador que estava conseguindo fazer gol. E aí entra com um Ferreirinha, que não conseguiu fazer absolutamente nada, não era o estilo de jogo que funcionava naquelas partidas, que o São Paulo, aquela partida que o São Paulo precisava virar o jogo. E eu acho de verdade que a história poderia ter sido diferente se o Tapia tivesse jogado, tá? Posso estar completamente errada, mas eu acho que o São Paulo teria feito pelo menos um golzinho com ele, ainda que não fosse dele, que ele teria participado por conta desse perfil dele de ajudar lá na frente, de lutar por todas as bolas, enfim. Eu acho que é o estilo de jogador que o São Paulo precisa, assim, para o ano que vem, caso o São Paulo consiga manter um planejamento, né? Porque o São Paulo adora falar que vai fazer uma coisa e fazer outra. Caso seja mesmo a ideia na prática, na teoria e na prática, você montar um elenco barato, né? Mas que consiga minimamente competir também, eu acho que é nesse perfil, né? São achados do mercado, como foi o Tapia. E aí entra o outro lado. Também não dá para depositar toda a temporada do São Paulo no Tapia. Porque o São Paulo também adora fazer isso. Pega um jogador e coloca toda a responsabilidade no cara e não tem ninguém que consiga fazer nada sozinho no futebol. E o torcedor gosta de fazer isso também. Não, agora o Tapia é o cara. Ele não vai ser o cara do São Paulo, o top, entendeu? Tipo, não dá para você colocar toda a sua expectativa do ano nele. Você tem que formar um time competitivo, não só ter o Tapia. Então, acho que são essas duas coisas, assim, não dá pra gente ficar só falando do Tapia, porque o Tapia sozinho não vai resolver absolutamente nada, né? Até porque ele não é um craque, né? É que o São Paulo hoje tá tão ruim que ele se destaca, que ele consegue fazer gol. Mas ele não é um craque para você colocar toda a expectativa do seu ano de 2026 nele. Mas acho que é, sim, o perfil de contratação que o São Paulo tem que buscar pro ano de 2026. Assim, todos os times campeões do São Paulo tinham um carregador de piano, né? Tinha um cara que era mais assim, não era o mais técnico, mas o cara tava lá para ajudar o elenco, né? Você pensa até as épocas do Tele, você tinha o Pintado, você tinha o Dinho, mas a característica é que esse cara aí, ele ficava mais ali no meio de campo, era um cara mais operário ali para ajudar a marcação e tal, né? E com a evolução do futebol, ou involução do futebol, esses caras passaram a migrar para o ataque, né? Mas a gente teve já uma comparação aqui no chat, que também acho que cabe muito, é o Aloísio, o Boi Bandido, né? Naquela época que o São Paulo estava numa fase terrível, 2013 ali e tal, o Boi Bandido era um cara que o torcedor se identificava porque ele fazia os gols que o São Paulo precisava, e o São Paulo naquela draga, naquela fase terrível,
era um cara que, assim, não desistia, o cara tava ali brigando, sabe? O cara ajudou muito o São Paulo numa época terrível, tenebrosa, né? E o Tapia, ele é mais ou menos nessa mesma função. É claro que pro ano que vem vai voltar Rian Francisco, volta o Caleri, volta o André Silva, né? Dá uma melhorada ali na parte do ataque, né? Em termos de técnica, mas eu acho que é importante você ter um cara desse aí no elenco. Pô, 1000 vezes um Tapia do que, sei lá, uma postura com a do Rigoni, como a do Rigoni. O Rigoni, ele não me irritou só pelos gols perdidos, mas tinha lance que o São Paulo perdia a bola, ele tinha acabado de entrar no jogo, mano, ele tava com a mão na cintura, lá andando no meio de campo. Aí você não pode ter um jogador assim, com essa entrega, essa falta de entrega no jogo. É um jogo pegado, 1-0 pro São Paulo, o Vasco tentando vir para cima, o Diniz meteu 5, 6 atacantes no time ali, e o camarada andando com a mão na cintura no meio de campo lá, tinha acabado de entrar, cara. Não dá, isso não tem como. Agora, sim, eu vou também cobrar o Crespo aqui. Se ele coloca o Rigoni nos próximos jogos também, aí o Crespo também tem que ser criticado por isso, porque, pô, não dá para ver uma entrega desse de um cara do nível do Tapia e uma entrega igual do Rigoni. O Ferreirinha, por exemplo, entrou bem pra caramba no jogo. Fez a jogada do gol, né, do segundo gol, mas fez outras também. Para mim, sofreu um pênalti também que não foi marcado, né? Mas o Ferreirinha entrou muito bem. E o bonito do Rigoni, pô, andando lá. Até um flamenguista aqui, o nosso Flá LZR, que entrou no chat aqui falando, pô, o Rigoni entrou, perdeu 2 gols contra o Vasco que até um adolescente de 14 anos faria. Isso não dá, né? Mas enfim, o Tapia é o tipo de perfil que a gente vai ter que começar a se acostumar, né? Para os próximos anos, porque é um time sem grana e a gente vai ter que começar a tentar. Sabe aqueles achados da Shopee ou da Shein lá, que você começa a ver no Instagram, você fala assim, puta, mano, esse produto aqui pode me ajudar na minha casa e tal. É mais ou menos isso que o São Paulo vai ter que fazer no mercado, cara. E na calada, né? Porque se o São Paulo alastra muito que achou um jogador, já vem alguém lá e compra. Vídeo caso Marcos Leonardo, que o Flamengo tentou, o Palmeiras, né, tentou ali sondar e tal, é que não dava para trazer mesmo. Mas é o cenário que nós temos, né? Enfim, situações aí que a gente tem que pensar para o ano de 2026, né?